No vídeo de hoje eu queria conversar sobre a decisão do Supremo que permite agora a cobrança de tributos incidentes sobre o patrimônio e a renda quando bem, ainda que seja de um ente público, tem a sua utilização realizada ou por um ente privado, seja ele um particular ou uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. A Constituição Federal ela não cria isenções, ela cria imunidades, uma vez que ela é uma carta política. Então, no seu artigo 150, parágrafo 3º, havia uma regulamentação fazendo previsão de que os entes federativos, sejam ele União, Estado e município, não podem cobrar reciprocamente, ou seja, instituir tributo reciprocamente, incidentes sobre o patrimônio ou sobre a renda uns dos outros. Ou seja, estados, municípios, no caso, não poderiam cobrar IPTU de estados nem da União. Muito bem. A interpretação do Supremo ontem, ela vai ao encontro do artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, que entende que se o bem, ainda que utilizado por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista que tem finalidade comercial, esse bem não está alcançado pelo princípio da imunidade. Portanto, os bens das entidades, das sociedades de economia mista estatais, como Petrobras, como os Correios, estão sujeitos ao pagamento de IPTU. E isso se estende também no processo inverso. Se eu tenho, por exemplo, um bem que pertencia a um particular e que passa a ser utilizado por um ente público da administração direta, esse ente goza de imunidade, porque o domínio útil daquela propriedade é feito pela administração direta. Qual é a preocupação disso? Isso passa a ser significativo a partir do momento em que o número de áreas públicas que estão sendo exploradas ou pelo regime de concessão, ou pelo regime de permissão, ou pelo regime de PPPs, de participação público-privada, eles vêm aumentando consideravelmente. Vamos utilizar dois exemplos para quem, nesse momento, você tenha noção do valor. Imagine o seguinte, o aeroporto de Guarulhos, até alguns anos atrás, não pagava para o município de Guarulhos IPTU. Nos termos dessa decisão, hoje ele é um aeroporto explorado através de um regime de concessão, e nos termos dessa decisão, os administradores do aeroporto de IPTU, quem tem a concessão, vai ter que pagar. A mesma coisa vale, por exemplo, em Florianópolis para o mercado público. No mercado público é explorado por regime de concessão, da exploração de área pública e, consequentemente, alterou-se o domínio útil daquilo ali, que através de regime de concessão é explorado por particular. Então, logo, todo box de aeroporto, todo box de mercado passa a ser, sim, devedor de IPTU. Isso tem um significado muito importante no momento em que as prefeituras e governos de estados vivem uma crise fiscal violenta. Principalmente para capitais. Então, logo a imunidade recíproca fica restrita excepcionalmente à administração direta, jamais à administração indireta. Havia muita dúvida, muita discussão com relação a isso aí. Mas tente imaginar a importância disso para o estado do Rio de Janeiro no que se refere às áreas ocupadas pela Petrobras. Tente imaginar a importância disso no caso do Distrito Federal pelas áreas ocupadas por empresas públicas. Então, seja a empresa pública explorando de forma direta, ou seja o ente privado explorando através do regime de concessão ou de PPP, ou até mesmo de permissão, é devido ao IPTU. Logo, nós vamos ter, por exemplo, o lançamento de carnê de IPTU para quem tiver uma banca de jornal dentro de uma praça, porque aquela área onde ele ocupa é uma área pública e a prefeitura vai poder lançar. Isso tem um impacto significativo na arrecadação, principalmente das capitais do Brasil. Foi uma decisão importante, parecia ser algo tranquilo, até porque estava isso previsto no artigo 34 do CTN, mas ainda tinha muita discussão. É um ótimo reforço de caixa, a prefeitura não precisa criar nenhuma nova lei, e, portanto, a prefeitura pode sim cobrar os últimos 5 anos, se ela já tinha lançado, evidentemente.